A luta entre Martinho Lutero e o papado. Leão X foi papa entre os anos de 1513 e 1521, e ele tentou incontáveis vezes parar o avanço da reforma protestante. Como já vimos no vídeo anterior, Martinho Lutero publicou suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, onde ele criticou a má conduta dos súditos da Igreja Católica, como também alguns de seus dogmas e a autoridade papal. Em resposta, Leão X emitiu em 15 de junho de 1520 a bula chamada Levanta-te, ó Senhor, condenando 41 das 95 teses de Lutero e o ameaçando com a excomunhão, caso ele não as repudiasse. Veja um trecho deste longo documento papal. Levante-se, Pedro, e cumpra este cargo pastoral, divinamente confiado a você, como mencionado acima. Dê cuidado à causa da Santa Igreja Romana, a mãe de todas as igrejas, e professora da fé, a quem pela ordem de Deus, consagrou pelo seu sangue. Você avisou que mestres mentirosos estavam subindo contra a Igreja Romana, e que introduziriam crenças devastadoras, se baseando em si mesmos, trazendo rápida condenação. Imploramos que você, Paulo, também surja. Alguns, deixando de lado sua verdadeira interpretação das Escrituras Sagradas, eles interpretam essas mesmas Escrituras de forma diferente àquela que o Espírito Santo exige, inspirados apenas pelo próprio senso de ambição e por uma questão de aclamação popular, como declara o apóstolo. Na verdade, eles distorcem e adulteram as Escrituras. Condenamos, reprovamos e rejeitamos completamente cada uma dessas teses e erros, como sendo heréticos, escandalosos, falsos, ofensivos aos ouvidos piedosos, sedutores das mentes frágeis e contra a verdade católica. Ao listá-los, decretamos e declaramos que todos os fiéis, de ambos os sexos, devem considerá-los como condenados, reprovados e rejeitados. Nós restringimos tudo, em virtude da obediência sagrada, e sob a pena de uma excomunhão automática. Também condenamos, reprovamos e rejeitamos completamente os livros e todos os escritos e sermões do referido Martinho. Proibimos cada um dos fiéis, de ambos os sexos, ler, afirmar, pregar, louvar, imprimir, publicar ou defendê-los. Depois disso, todos os livros e escritos de Lutero, encontrados pelos súditos da Igreja Católica, foram queimados publicamente. Entretanto, tais atos não deixaram o Papa muito satisfeito, e por isso, ele decidiu emitir uma nova bula contra Lutero, em 3 de janeiro de 1521. Esse documento papal foi intitulado de Decreti Romanum Pontificem, Decreto do Pontífice Romano. E nele Lutero foi excomungado, juntamente com seus seguidores, pois o reformador havia mantido sua opinião, sem ceder às ameaças do papado. Lutero também queimou a cópia da primeira bula, que foi enviada para ele, em 25 de dezembro de 1520, assim como alguns conteúdos de direito canônico. Vejamos agora toda a fúria e insatisfação de Leão X contra Martinho Lutero e os protestantes. Prescrevemos e pedimos que os homens em questão, encontrando-se em quaisquer lugares, sejam denunciados publicamente, excomungados, amaldiçoados, condenados, interditados, privados de suas posses e incapacitados de restituí-los. Eles devem ser estritamente evitados por todos os cristãos fiéis. Nós nos juntamos a cada patriarca, arcebispo e a todos os outros prelados. Eles não devem ficar em silêncio, como cães burros, que não sabem latir, mas devem incessantemente chorar, e levantar a sua luz, pregando, e fazendo com que sejam pregadas, a palavra de Deus, e a verdade da fé católica, contra os malditos artigos, e hereges supracitados. Ninguém pode infringir esta nossa decisão, em escrita, declaração, preceito, liminar, sessão, vontade, decreto ou imprudentemente contrariá-la. Se alguém se atrever a tentar tal coisa, deixe-o saber, que ele incorrerá na ira do Deus Todo-Poderoso, e dos abençoados apóstolos,
Pedro e Paulo. Após a emissão desta bula, Lutero defendeu o falecido reformador Jean Hus, o qual havia sido executado na fogueira, pelos inquisidores católicos em 1415. Lutero disse as seguintes palavras a respeito de Hus e sua condenação. O Concílio de Constança condenou algumas proposições de Hus, que eram cristãs. Eu me retrato, todas as suas proposições eram cristãs, e ao condená-lo, o Papa condenou o Santo Evangelho. E assim Lutero, não só defendeu Jean Hus, diante da instituição que o executou, mas também reivindicou a herança religiosa, do reformador tcheco. Em abril de 1521, houve a Dieta de Worms, que consistiu em uma assembleia realizada, pelo Sacro Império Romano Germânico, na cidade alemã de Worms. O principal objetivo desse evento era uma reconciliação entre a Igreja Católica e Martinho Lutero, que se apresentou na Assembleia, mas se recusou a abandonar seus ideais. Lutero ainda incitou os participantes a mostrarem que ele estava errado, através das Escrituras Sagradas. Que me convençam, mediante testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa, ou em concílios por si mesmos, porque é bem sabido, que eles frequentemente erram, e se contradizem, pelos textos da Sagrada Escritura que citei, estou submetido à minha consciência, e unido à Palavra de Deus. Por isso, não posso e não irei renegar nada, porque não é seguro ou correto, agir contra a consciência. Que Deus me ajude, amém. Após a Assembleia, Lutero deixou Worms e retornou para Wittenberg, que era outra cidade da Alemanha. Em 25 de maio de 1521, Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico e rei da Espanha, emitiu o Edito de Worms, onde ele condenou Martinho Lutero e seus seguidores, acusando-os de heresia e intitulando-os de foras da lei. O reformador se manteve exilado no castelo de Wartburg, na Alemanha, e lá ele iniciou a tradução do Novo Testamento, do grego para o alemão, um trabalho que Lutero finalizou em incríveis 11 semanas. Posteriormente, o reformador e seus colaboradores traduziram o Antigo Testamento, e então a Bíblia luterana foi finalmente publicada, em 1534. Com o passar do tempo, os seguidores de Lutero cresceram grandemente, e o imperador Carlos V deixou de perseguir os protestantes, porque ele passou a priorizar outros assuntos. Por conta destes fatos, o Edito de Worms nunca foi aplicado na Alemanha. O Papa Leão X morreu em 1º de dezembro de 1521, e ele foi sucedido por Adriano VI, porém ele teve um breve pontificado, e acabou falecendo em setembro de 1523, e então Clemente VII assumiu o trono papal. Já Martinho Lutero saiu do exílio em 1522, e então ele começou a pregar em algumas localidades da Alemanha. E em abril de 1523, Lutero se casou com a freira Catarina von Bora, uma união que gerou 6 filhos. Este acontecimento incentivou outros padres e freiras protestantes a também se casarem.